Opa, cara, hoje é um dia bom. Estou aqui falando de saúde é negócio. Estou falando que o mercado de saúde é um negócio que está mudando, assim, de tédio a gente não morre. E, cara, eu tive que convidar meu amigo, Márcio Souza, escritor, palestrante, uma máquina de trabalhar em networking. Muito prazer ter você aqui, Márcio. Prazer chamá-lo de amigo. Esse é um podcast diferente. O Márcio está lá em Chapecó, estou aqui em Brasília, mas não dava para adiar essa conversa. Bem-vindo, Márcio. Vamos juntos. Vamos, vamos. Obrigado aí pelo convite, parabéns pelo seu projeto. Eu acho que a Axion está no caminho certo em proporcionar esse tipo de iniciativa para divulgar cada vez mais sobre conhecimentos fora da área médica, né? Vamos falar da área da saúde, digamos, da área técnica, porque está em pé de igualdade em questão de relevância em relação à sustentabilidade do negócio. O médico estuda muito tecnicamente, mas ele tem que entender que o negócio dele tem que ser sustentável e, vocês são referência, é uma honra estar aqui hoje. Obrigado, cara. Você que é o cara aí. Ô, Márcio, eu acho que é importante aqui para o nosso canal, cara, as pessoas entenderem quem é você, como é que você chegou nessa área de saúde, que bichinho te mordeu para você migrar a carreira, você estava onde, Pois veio de onde? Conta essa história aí. então, eu atuava numa multinacional em São Paulo, eu sou de São Paulo, e me especializei em estratégia de negócios e redesenhos de negócios, né? Na época nem era chamado Business Design Thinking, nem existia isso ainda, esse nome, né? E quando eu me mudei para o Sul, minha esposa é médica, e aí a gente foi ver sobre planejamento estratégico para a carreira, né? E eu busquei a literatura à época e vi que não tinha quase nada, não existia, incrivelmente não tinha muito tempo, muito conteúdo, muitos livros, enfim, uma parte acadêmica da coisa. E passei a escrever, passei a falar de marketing no LinkedIn para médicos, de forma totalmente espontânea. Aí fui angariando médicos no meu LinkedIn, hoje tem uns 30 mil médicos no meu LinkedIn, nas outras redes todas mais uns 10 mil. Totalmente orgânica, não houve um plano para isso, nesse quesito. E desde então, eu criei uma agência de marketing digital para médicos, cursos para secretária. 15 anos atrás ninguém fazia isso, eu treinei mais de 1.200 secretários à época, presencialmente, viajei muito fazendo isso. Palestras para o médico, criei algumas health techs, eu tenho algumas startups voltadas à educação em negócios médicos, de planejamento estratégico, de educação em negócios, de gestão de plantões, de temas de jornada da experiência do paciente, enfim, esses temas todos que vão consolidando a carreira do médico para dar essa sustentabilidade para o negócio dele, né? Então, hoje, eu atuo bastante com palestras, mentorias também, na área de estratégia de redirecionamento da carreira, né? E estamos aí mais na luta. Cara, tem nossa comunidade aqui na Axion, né? A gente tem uma comunidade no WhatsApp, a gente sempre troca experiências ali. Tem uma questão que a gente sempre vê, assim, né? Que eu acho que é o ponto de miopia do médico querer resolver tudo, achando que são contas muito fáceis, né? É o faturamento e estima ali uma margem, ou ele acha que tem a margem, ou ele tem uma secretária, como você falou que treinou muitas secretárias, uma executiva, na verdade, a secretária é uma executiva ali, né? Não é só uma recepcionista, né? Ela entrega algum relatório ali para ele, muito do caixa, e fica muito nesse ponto cego, né? De, não, beleza, gastei tanto, faturei, saiu tanto, sobrou tanto, pronto, acabou, né? Nessa jornada que você tem aí, essa longa estrada, esse ciclo que você pertence e que está ao seu redor ali, você também compartilha disso ou não? Assim, você acha que não é bem por aí? Não, de forma alguma. Não, assim, eu concordo com você. A secretária, ela acaba sendo o faz tudo do médico, que já não tem tempo nem conhecimento, na maioria das vezes, em cuidar do próprio dinheiro.
ele mal entende que ele ganha por hora, pelo tempo dele, esse tempo é escasso, é cada vez menor à medida que ele vai ficando mais velho, enfim. Esse é um tema que eu acho que ele é o que mais urge na medicina, que é esse esclarecimento para o médico, essa conscientização do papel dele como funcionário do próprio negócio. Ele não tem essa percepção, a secretária não tem essa percepção, porque a secretária é alguém que sabia marcar e desmarcar consultas e deu certo, foi ficando e acaba que ela vai agregando mais funções e às vezes ela nem está preparada para isso. Não é só tirar um extrato do banco, ver o que ele pagou das contas PJ e PF, não vamos nem falar disso, né? Porque o médico já mistura muito, mas tá louco. Isso é uma das coisas que mais acontece, assim, da secretária pagar uma conta dele com o cartão do consultório e enfim, isso é o que mais acontece hoje em dia e eu ouso dizer que no meu círculo, pelo menos, é o que mais deixa o médico estagnado. Às vezes ele acha que o consultório ou a clínica dele já atingiu o ápice do negócio, quando na verdade ele poderia ter até uma segunda clínica se ele fechasse as torneirinhas da maneira correta. E comunidades como a que você tem, como a Axel tem, são cada vez mais necessárias para que não haja uma dispersão da atenção. Há aqueles grupos muito genéricos, né, que a gente às vezes é convidado para participar, tem gente falando de tudo, de currículo, de prestação de serviço, de artigos, mas não. Se eu pudesse indicar para médicos, hoje eu indicaria um grupo só para falar sobre finanças, por mais desagradável, entre aspas, porque ele não domina o tema, aquela resistência de, eu não entendo, não é bem assim, mas é importante ele cuidar dessa dor, né? Eu acho que eu encorajaria muito a participar de grupos como da Axiom, com esse projeto de cuidar dessa sustentabilidade. De novo, porque às vezes ele acha que ele atingiu o máximo do negócio dele por desconhecimento e fala, a vida é assim porque sempre foi assim. Quando, na verdade, o mercado mudou, há outros players de olho, né, nesses negócios na medicina, haja vista muitos bancos e outras corporações comprando redes de clínicas, e às vezes a dele pode ser pleiteada se ele tiver com a saúde do negócio em dia, digamos. Né? Não, cuidar de finanças, né? A gente, sou contador de formação, mas eu também não é a coisa mais agradável de se fazer, entendeu? Assim, não é você baixar a planilha, ler relatório. Cara, eu queria estar pensando em outros negócios, eu queria estar criando mais. Mas é importante, assim como fazer o imposto de renda, né? Você paga alguém para fazer, você faz, mas tem que ser feito, né? Tem que ser feito. No final do dia, você vai ter que fazer. Então, ou pelo menos revisar ali, né? Uma pequena oportunidade que o cara tem de ver patrimônio, como é que andou, como é que não andou. Mesmo sendo seu patrimônio, vendo, eu consegui comprar um apartamento novo, ou tive que vender um apartamento para não sei o que e tal, ver o seu painel de dívida, não é a hora mais agradável do dia, parar para ler aquele relatório que o contador manda, mas é importante, porque, cara, no final do dia a gente trabalha para quê? Né? A gente trabalha para construir alguma coisa, para construir uma perpetuidade, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, né? A sucessão, os herdeiros, ou garantir conforto para a família. É uma profissão, né? A gente estava gravando um podcast nosso com o Dr. Silvio da Ceuta, e o cara abriu a Ceuta, trabalhava em 13 lugares, plantão e vai, confusão de cidade para outra, para conseguir criar um negócio. Hoje é um negócio extremamente grande, né? Tem um hospital dia, o cara ampliou e tal, um negócio legal, muito sensacional. Hoje nem médico, nem exerce mais a profissão, né? Então ele é só o executivo, né, entre aspas. Ele é o cargo executivo da empresa. Então o cara ele tem que saber qual o jogo que ele quer jogar, né? Qual é o limite que ele quer correr e quais são os negócios que ele quer fazer. Né? Então, assim, a gente fala muito disso. Você tem um plano? Pô, eu tenho um plano. Cara, beleza que você tem um plano. Mas como que você chega nesse plano? Porque você tem um sonho, né? Eu tenho um sonho. Sim. Eu acho que eu postei hoje no Instagram isso, assim, mas falando, cara, sonho sem plano, coisas inúteis. Sonho sem plano, plano sem execução, execução sem lucro.
né? Tudo isso são coisas inúteis que tem na nossa vida. Acho que é sobre isso que a gente precisa falar mais na medicina, porque aí devolvendo para você um dado que eu separei aqui, que a gente vem falando disso, a gente sempre se fala, mas eu venho falando disso, que é assim, 75% dos médicos e enfermeiros, daqui a 5 anos, ou seja, daqui a uma Copa, daqui Uhum. a uma eleição, Sim, não estarão atuando dentro do hospital. Isso implica dizer por quê? A primeira pergunta é por quê, né? Porque tem muita gente se formando e não tem leitos assim. E nem sala cirúrgica. Então, assim, uhum. só vai ter 25% dos formados dentro do hospital. Essa que é a Puxa, verdade. é Beleza. muito alarme. A consequência disso é o cara ter que empreender, nem que seja um consultório de uma pessoa só, para ele captar o cliente, para ele poder fazer o tratamento dele e fazer o corre dele ali de ter uma sala cirúrgica aqui, ter uma área de internação ali e tal, ele fazer o que tem que ser feito. Baseado nisso, e aí te devolvendo, empreender, acho que é o que você trouxe no seu livro ali, né? Depois se puder falar mais sobre ele, mas Sim, sim, empreender vai ser uma obrigação, né? exatamente. E aí, só que todo mundo está nessa obrigação, você vai ter mais concorrente, você vai ter atachamento de preço, você vai ter um monte de coisa, né? Quem está mais perto nas áreas periféricas, o paciente vai preferir lá, porque ele faz conta do ônibus, do transporte, da gasolina, do estacionamento, da comodidade de uma maneira geral. Só que vai ter mais concorrente, no final do dia é isso. Sim, E aí eu acho que é a mensagem, a bandeira que você levanta com muito entusiasmo também, né? sim. Eu lancei esse livro em 2024, chamado Empreendedor, que eu acho que é o novo médico, né? O médico doutor empreendedor. É uma coletânea de insights sobre empreendedorismo e negócios na medicina, mas é isso. O médico, ele já é empreendedor, só que ele não sabe. Ele escolhe a residência, ele escolhe a cidade que vai morar, ele escolhe a especialidade, ele escolhe uma série de coisas. Isso já é um traço de empreendedorismo. Mas quando chega em pensar a carreira como negócio, ele para ali. Ele acha que até ali já deu, ou por desconhecimento mesmo, ou por falta de tempo, ou por ansiedade em fazer com que as coisas aconteçam, né, de fato, mas tudo incrivelmente sem planejamento. A maioria deles faz assim. E o empreendedorismo, ele exige que você tenha os pés mais no chão, né? Ele exige que você veja o seu colega como um concorrente. Isso não é agradável, eu sei que não é. Essa é a minha primeira insight do meu livro, né? O consultório é uma empresa, o paciente é o cliente, o colega é um concorrente. É simples assim. E a partir desse pensamento que a gente tem que criar essa é a estratégia, mas criar um plano tático para cada um desses quesitos, né? O que você vai fazer, quem que você vai atender, como você vai atender, quem são os parceiros que você vai ter por perto e qual o mercado que você vai atacar. E eu sei que para o médico, eu já vi isso em muitas palestras que eu dei, ver o colega como um concorrente é a pessoa que ele troca casos, é a pessoa. Eu sempre digo, não é você, não quero instaurar discórdia. Não é você destratar o seu colega, ele continua sendo seu colega. Mas, só que se o paciente escolhe estar no consultório dele ao invés de estar no seu, a conta não vai fechar. No final das contas, tem essa colaboração entre os médicos e empreendedores, só que eu acho que o maior traço que o médico tem que pensar é o seguinte: por que o paciente vai me procurar? Por que ele vai me escolher? Eu acho que se ele fizer essa pergunta, ele vai conseguir desenvolver alguns planos. Mas, de fato, os médicos precisam ter essa visão um pouco mais empreendedora, falar de dinheiro, falar que lucrar não é pecado, é a ordem natural das coisas. A partir do momento que ele abre uma empresa, o objetivo dessa empresa é lucrar. O dele pode até não ser, mas o da empresa que ele abre, sim. Senão não faz o menor sentido, ele vai ser mais uma pessoa para ele sustentar, uma pessoa jurídica, né? Ele vai acabar tendo que colocar grana lá. E tem que ter uma coisa que eu defendo muito. Eu fiz administração de empresas. Na minha primeira aula de administração geral, eu tive com um general, eu acho que era general.
E ele era estrategista de guerra, e eu fiquei fascinado por estratégia a partir dali. E ele disse uma frase de um pensador chamado Alvin Toffler, que foi muito marcante para a minha época, que é o seguinte: ou você tem uma estratégia, ou você faz parte da estratégia de alguém. Sim. É muito simples, é cru e cruel. Se você não tem uma estratégia, você está na mão do fisco, você está na mão do governo, você está na mão da pandemia, você está na mão do tempo, você está na mão da concorrência, você está na mão da localização, enfim. Tem que se criar essa estratégia. É interessante, né? Assim, eu falo que o setor de saúde ele é complexo por natureza. Se a gente parar para ver um hospital aqui, ou uma clínica maior, você tem uma coisa, são coisas estranhas no setor de saúde. Você tem 3 clientes, você tem imagine que você é um investidor, que você é um empresário. Você tem 3 clientes, você tem o convênio, você tem um paciente e você tem um médico, né? Gerador de receita é cliente. Então, mas beleza, você tem 3 clientes numa cadeia com perspectivas e necessidades completamente diferentes para gerar um atendimento, para gerar uma consulta. Você teve que agradar 3 universos ali. E é uma demanda de fornecedores absurda, né? É de gás, é de remoção, é de bombeiro, é de lavanderia, é um dos setores que mais contrata para conseguir prestar um serviço e é o setor que mais tem cliente para prestar o mesmo serviço, né? E também é um setor estranho. Se você for explicar isso para um ET, olha, eu prestei o serviço hoje e vou receber daqui a 90 dias talvez, porque ele pode glosar o pagamento. E aí eu tenho que recorrer porque eu lancei um código errado e é isso. Né? Se você explicasse para um ET fora daqui, o cara vai, mas você não prestou o serviço? Você não tem que receber? Por que é tanto tempo assim? Né? Não tem que pagar contas, né? As suas contas. E aí, como é que você paga funcionário? Como é que você paga aluguel, energia, todo mundo e tal? Como é que você investe em congresso? Como é que você vai comprar equipamento novo? E aí, é um setor muito... eu converti mais um aqui para a minha tese, né? Porque que é o meu sócio, Marcelo, na live que a gente fez segunda, ele falou, foi convertido. Que assim, saúde é diferente. Diferente. É diferente. Assim, tem muita coisa igual que é negócio, saúde é negócio, mas ele é um bicho diferente. Então, eu acho que é importante a gente destacar isso, né, Márcio? Porque as pessoas têm que falar, se é diferente, fala com o especialista. Né? Você não leva seu pai no pediatra. Né? É tudo médico, mas você não leva seu pai no pediatra. Né? Então, o seu carro você não leva no contador, você leva no mecânico. Né? Não, meu contador tem um carro igual ao meu, ele sabe consertar, mas por que você não vai no mecânico? Né? Então, assim, é sobre isso, assim, é aquela necessidade de estourar a bolha e do clubinho, né? A gente está no setor há muito tempo, né? Eu estou há 20 anos, você está mais do que eu nesse mercado. Acho que já passou a época, né, do cara se isolar, de não falar, eu não posso compartilhar, né? Pô, eu sou médico, né? E tal. E também já passou essa fase que médico não vende, né? Aquele sacerdócio, assim, eu acho que uma frase mágica que eu acredito muito é assim, né? Médico é a extensão da mão de Deus na Terra. Porque você está doente, você pede ajuda para Deus, mas vai no médico. Né? Sim, exatamente. Tem que ir. Se não for... Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu estou doente, mas você vai falar com o médico. Então é a extensão da mão de Deus. Só que... E aí o médico ele ficava muito isolado e... Mas doutor, quanto vai custar? Não, fala com o meu secretário e tal. Eu acho que já passou essa fase, né? Eu acho que é a ideia de mostrar para o médico, mostrar para a sociedade que o médico precisa entregar valor, precisa entregar solução, precisa entregar assistência e que ele é um grande empresário e vendedor ao mesmo tempo, né? Igual a gente aqui, né? Eu sou sócio da Axo e vendo. Não paro de vender. A última vez que eu estava no podcast da Conexo, que patrocinou, ela viu meu iPad, ela, cara, você estava precisando comprar um iPad, eu estou vendendo. Se quiser comprar, tá aqui, né? Não percam a chance, entendeu? Pronta entrega. E eu acho que isso é mais... deve ser mais popularizado no dia a dia, né? Sim, sim. Eu acho que teve uma cultura de algumas gerações de médicos sobre a autossuficiência, né? Ele tinha que pensar sozinho, ele tinha que tomar decisões o dia todo sobre vidas, enfim. Mas
Hoje em dia, já temos uma geração de pessoas, de profissionais que pensam o negócio médico com muita qualidade. Então, já é normal o médico conseguir pedir ajuda para alguém qualificado. Como você falou do carro agora, já tem alguns especialistas, né? Já tem um especialista em posicionamento, tem um especialista em finanças, em estratégia de planejamento de carreira, em sucessão. Já isso tem que ser normalizado na cabeça desse médico também, porque 20 anos atrás talvez não houvesse especialistas na área médica. Eu me lembro quando eu comecei a falar de empreendedorismo médico, não tinha nada, absolutamente nada, nem literatura, nem marketing para médico, não existia, enfim. Hoje em dia, não, já temos, porque esses nichos foram, os ciclos foram acontecendo, os profissionais foram se formando, foram se especializando, foram observando esse mercado, como você falou bem, de todos os 3 clientes que o médico tem, né, que ele muito provavelmente não pense isso, porque ele está muito focado na operação dele, mas é preciso investir esse tempo, tirar um tempo para investir nesse conhecimento, que eu acredito que seja através das comunidades específicas mesmo, como eu estava falando no começo. Você tem que ter alguém para tirar uma dúvida. Aquela dúvida pode salvar o negócio. Aquela dúvida pode evitar de perder uma grana, pode evitar de desestruturar uma clínica, um consultório, às vezes um hospital, não sei, depende do grau da importância dessa dúvida. Hoje em dia já temos isso, né, como você faz bem com a Axiom, para tirar essas dúvidas. E eu acho que o mais legal disso é a qualificação dos envolvidos, né? A gente comprometida, não é a gente que acha que vai ser assim, é a gente que já vivenciou, é a gente que já vê isso todos os dias, né, acontecer. É um atalho, digamos, para a sustentabilidade, até para o sucesso do negócio, essas comunidades específicas. Não só comunidade, né? Você também tem, a gente tem aqui, a gente está... É uma coisa que eu falo sempre, ó, casa de ferreiro espeta aqui é de ferro, tá? Então, assim, a gente fez planejamento estratégico da Axiom, assim como você fez dos seus negócios, a gente começou em setembro para terminar em finalzinho, né, meados de janeiro, levando a sério. Uma coisa que apontou aqui, eu até compartilhei com você, eu acho, sobre a formação de executivo em saúde, né, certificado pelo MEC. Sim. Né? Então a Axiom olhou para esse mercado e falou, cara, tem um grande problema aqui, porque se muita gente vai empreender, a gente vai precisar de gente que cuide disso, porque o estoque do médico é tempo. Então, assim, se o estoque dele é tempo, ele vai ter que dedicar mais ainda, né? Ele vai ter que empregar mais o estoque dele na assistência ali com o paciente, e é isso mesmo. Mas ele vai precisar de alguém que ajude, igual você falou, ele precisa tirar dúvida, ele precisa ser contrabalanceado, né? Vamos para cá, eu falei, doutor, mas veja bem, e se, Exatamente. né? A gente atendeu um cliente numa época que ele queria reajustar o próprio honorário dele, que é outro negócio, né? E aí as pessoas que estavam em volta ali falaram, não, ok, é o sócio, né, cara? Vai reajustar e tudo bem. E aí ele passou isso pra gente começou a fazer conta, mais o Marcelo, né, que é o grande gênio aqui da Axiom mesmo. E aí ele me mandou, falou, acho que é melhor você falar lá do que eu. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, doutor, tenho 2 notícias. Bom, a empresa é sua, você pode fazer o que você quiser, essa é a primeira notícia. Só para você lembrar. Se você decidir, está decidido. Mas se você decidir isso desse jeito, você vai quebrar a empresa. Tá bom? Aí você que decide. Tá tudo bem. Entendeu? Acho que falta executivo no mercado. E quando a gente fala executivo, a gente sempre pensa em CFO, CEO, CMO, COO, os nomes em inglês, mas assim, a gente sempre pensa nos caras, o grisalho, né, o cara que está lá... Inacessível, né? O inacessível da sala fechada e Harvard. Vamos lembrar como a gente começou aqui, né? A secretária hoje é um executivo. É que cuida das finanças, que fecha o caixa, é que dá informação para o médico, se tem dinheiro, se não tem. Então vamos pensar nesse caso. Pô, essa pessoa precisa ser melhor trabalhada em função do próprio negócio, não é em função só dela para arrumar um emprego melhor. Isso vem com consequência, né? Cada vez que você estuda e tira uma certificação, as portas vão se abrindo, você vai conhecendo mais gente, tá tudo certo. Mas é em função do próprio negócio, da perpetuidade do setor de saúde. Então, assim, aceitar convênio ruim
Ah, eu vou aceitar porque eu preciso movimentar. A ociosidade é mais caro do que convênio ruim. Pô, mas tem um limite também. Se você tem prejuízo Sim, para atender, você está exato. cavando a cova mais rápido, né? Então, É, eu acho que essas pessoas precisam entender que educação em executivo não é o inacessível, como você bem colocou, o cara fechado ali e tal. Né? uhum, É o cara que está no dia a dia na batalha mesmo. Assim, é o cara que tem uma visão de negócio, visão de dono, e na função dele ele cria os alertas. Né? Ele fala, a gente tem esse ponto cego, a gente não está considerando tal coisa. Se acontecer isso, vai colocar o caixa em risco. Essas situações assim é que eu vejo particularmente como o maior benefício, né? E o maior desafio também. Ao mesmo tempo, quando você tem o seu livro, suas palestras, quer dizer, eu já fui em várias palestras suas, né? E a gente sempre fica surpreso porque você vai trazendo tons novos e perspectivas novas, porque o mercado não tem tédio. Mas também passa por isso, né, Márcio? Assim, no sentido de, cara, a gente precisa conversar mais que o mercado de saúde não aceita mais amador. Eu acho que é muito nesse sentido que você traz o uhum. livro, suas startups, seus treinamentos, enfim, né? Eu Sim. estou no caminho certo, eu acho que eu entendi bem, né? Pô, muito, muito. O mercado pune quem não entende as regras do jogo. Ele vai punir sempre, e punição significa desvantagem competitiva, dor no bolso, prejuízo, perda de tempo, desgaste profissional e desgaste pessoal, coisa que o médico, ele é o seu maior ativo, digamos, né? Então, ele vai, quase que uma autossabotagem. Pensar no novo executivo como uma pessoa mais acessível já é totalmente possível, né? A gente vê como esse programa de vocês, né, com o método Gold, enfim, que faz com que coloque-se de forma metódica e lógica e cartesiana tudo que o médico precisa entender para manter o negócio dele. Isso está totalmente acessível hoje e não tem mais desculpa, né? Assim, por causa de tempo, por causa de mobilidade. Nós estamos aqui gravando uma conversa, digamos, né? Nossa Conversa de conversa amigos aqui, gravada. né? Eu estou em Santa Catarina, você está no Distrito Federal e muitas pessoas do Brasil e do mundo vão assistir e vão poder ter seus insights a partir disso. Então, assim, não é uma questão mais de desconhecimento, é uma questão de cultura. Essa cultura empreendedora que tem que ser aflorada. Eu sei que vai sair da zona de conforto, mas é como diz o Bernardinho, né? Aos campeões o desconforto. Não tem como a gente alegar uma ignorância sobre esse tema. Esse tema já urge, o bolso e a sustentabilidade do negócio. O médico estuda 20 anos aí, 15 em média, para poder se tornar um bom especialista, mas depois não quer dedicar, sei lá, às vezes 6 meses, porque acha que vai perder tempo, entre aspas, falando sobre o negócio, e terceiriza tudo para a secretária, né? Que hoje em dia deve ser Aliás, secretária é uma palavra que eu tento abolir há 15 anos, né? Acho que a secretária não existe mais, existe uma gestora de relacionamento com o paciente. E Sim. essa gestora, ela precisa também ter conhecimento, ela precisa ter motivação, ela precisa ter percepção de valor em estar ali e não em outro lugar. É o cliente interno que o médico tem, é o principal sócio dele, depois do governo com os tributos. Eu acho que é a secretária barra gestora de relacionamento. Então, a boa notícia, má notícia não, mas é a notícia de despertar, né, para o médico. São muitos concorrentes, mas a boa notícia é que as armas para lutar estão mais disponíveis, que são os grupos, as comunidades, os cursos de executivos, empresas que se dedicam a falar de forma honesta para o médico, não o que ele quer ouvir, né? Assim como eu sei que é o seu estilão. Olha, é isso, o filho é feio, não é bonito. Alguém tem que falar, não adianta querer ficar maquiando. Alguém tem que dizer para ele. E ainda bem que é assim, porque esses médicos que, assim como qualquer área, né, tem um pouco o ego um pouco mais aflorado, achando que o negócio está indo bem, às vezes você vai buscar no armário os esqueletos ali, eles não são pequenos. Não. Rapaz, você falou um monte de coisa que eu lembrei aqui, que bom, se deixar, a gente vai ficar umas 6 horas aqui gravando. Eu estou sentado. Mas olha só, você falou que veio do marketing, você ainda tem essa veia de marketing, né? É seu, é nato.
Nato não, né, cara? Tudo se constrói, né? Construído. O cara fala que é nato depois de 30 anos levando pancada na cara, né? Exato. Mas, enfim, tem uma coisa que eu sempre falo muito, eu não sou de marketing, né, eu acho que é um grande desafio do setor, mas eu queria que você falasse mais um pouco, Márcio, beber aqui dessa fonte aí, Ah, que é o seguinte, poucos empresários ou poucos executivos, ou enfim, quem está no mercado de saúde, poucos se adaptaram ou se atentaram para as mudanças do CFM, na verdade, para as flexibilizações do CFM em marketing, né? O Marcelo sempre falava aqui, né? O Marcelo, só para deixar registrado, o Marcelo era sócio do Visão Hospital de Olhos e fez a sua saída ali para o Grupo Pátria, um grande M&A e tal. E o Marcelo, enquanto estava como executivo sócio do Visão, ele tinha uma frase que era curiosa, eu não posso deixar de registrar aqui para essa conversa, para essa abertura, que é o seguinte: cara, eu passo em outdoor e tem lá plano de saúde X a partir de R$ 99,90. Então, quer dizer, o cara que oferece saúde para ir na minha clínica, ele pode falar de preço. Eu não posso, exato. né? Mas ele pode. Mas como é que é isso? Né? E aí, ao longo do tempo, né? E também o Marcelo não é mais nenhum garotão, né? Mas ao longo do tempo o CFM flexibilizou. Mas você Uhum. concorda ou não comigo que muitas empresas, ou muitos empresários e muitos ainda não se atentaram, assim, cara, tá mais flexível, pode ser mais direto, não precisa ser tão sutil. E esse tabu de médico não vende, médico, pô, tô longe do dinheiro, né? É um sacerdócio e tal. Você acha que ainda falta muito, ainda, pelo que já foi flexibilizado, ainda falta muita oportunidade das pessoas buscarem aqui e conseguirem avançar nesse assunto? Sim, tem muita oportunidade. E o médico, sim, é um vendedor dos seus próprios serviços, e sempre foi assim e sempre será, não tem como. Todo mundo está sempre vendendo alguma coisa, né? O CFM é uma briga antiga também. Imagina 20 anos atrás falar de marketing com CFM. Eu Sim, chegava a ligar algumas vezes para Brasília e tal. Acho que deve estar bloqueado, deve estar em alguma lista negra do CFM, porque eu falava, cara, não tem sentido. Ele tem toda a operação para manter, tem uma equipe e tal, e ele não pode divulgar o serviço dele. Ele só podia divulgar o conhecimento mesmo, artigos, algumas entrevistas. E teve uma época que a entrevista não podia ter nem o telefone do consultório, não poderia ter no rodapé ali a TV não poderia colocar. E aí começou essas flexibilizações, hoje a gente já pode até e também não podia, quando começaram os adventos das redes sociais, não podia compartilhar os elogios que o paciente fazia ao médico. Pô, estou aqui no meu doutor e tal, que me tratou muito bem e tal. Isso não podia, agora já pode. Então, assim, tem uma série de coisas que se o médico não atentar ao que ele pode, ele acaba num lugar comum de esperar o paciente chegar. Ou ficar na mão de alguns parceiros que não são tão saudáveis assim, né? Algum plano ruim, como você falou, esperando algum tipo de indicação, enfim. É como se fosse uma venda passiva. Ele fica esperando chegar e o que vier ele vai fazer porque ele precisa trabalhar. A ilusão de que ele está trabalhando na operação, digamos, né, na base, vai achar que está conseguindo garantir o sucesso, quando na verdade não. Trabalhar mais não significa trabalhar bem, né? Eu me lembro de uma palestra que eu dei em Florianópolis, já tem mais de 10 anos, já. Tudo agora tem mais de 10 anos, é assustador, às vezes 15 anos. Então, o médico falou, Márcio, se eu investir em marketing, eu vou ter que virar dois, porque minha agenda já é muito lotada. E eu perguntei, doutor, quantos desses pacientes da agenda lotada são particulares? Ele falou, eu não sei. E aí, depois a gente falou, numa mentoria que a gente fez e tal, ele falou, cara, eu perdi o sono naquela noite. Eu falei, como é que eu estou trabalhando? O que eu estou fazendo? Para sim, quem estou trabalhando? Para mim ou para um pseudo parceiro, né, um convênio bom? E a gente chegou à conclusão de que ele tinha pouquíssimo, ele não tinha uma gestão sobre os pacientes particulares, não sabia. Uma dos meus insights do meu livro quantos pacientes particulares não voltaram hoje? sim. É uma gestão que tem que ser feita, é uma pergunta provocativa, uma reflexão que os médicos fazem. Já deixo aqui registrado até que foi durante muito tempo uma estratégia de captação de atenção dos médicos nas palestras. Falou, doutor, e hoje? Quantos particulares hoje? Então, enfim, as regras estão um pouco mais flexíveis, mas se a gente não tiver uma estratégia, se a gente não tiver um plano, se a gente não fizer um planejamento,
tende a fazer só algumas ações dispersas. Os médicos tendem a ir para o lado mais agradável do marketing, que é relações públicas, que é um anúncio numa revista, que é uma entrevista, mas isso sem haver... Marketing é constância. Se não houver uma constância, os pacientes não vão se lembrar. Os pacientes vão se lembrar de quem eles estão vendo. Assim. Tem um estudo já também antigo, que diz que até os 2, 3 anos de idade, se não me engano, a gente já passou por 4 a 5 mil marcas. Imagine hoje em dia, esse estudo não tinha internet ainda. Imagine hoje, com o advento da internet, com tudo que a gente vê, a nossa atenção é o maior disputa, né? O maior objeto de disputa do mercado hoje é a nossa atenção. E com o médico não é diferente. E aqueles médicos que sabem utilizar isso, a gente sempre vê. Eles estão voando baixo, eles estão ganhando 3 dígitos de forma fácil, entre aspas. Porque ele sabe como se colocar, como se posicionar, como se vender, né? Se vender fica meio pejorativo. Mas o médico, se ele não pensar nesse aspecto, ele acaba tendo que trabalhar para os outros. Né? Não, e de novo, né? Vai ter muito mais concorrente daqui a 5 anos. Cara, Então, a gente tem que falar isso, cara, porque assim, essa safra que está agora da faculdade, não só de médicos, os enfermeiros, cara, vão precisar ir para o mercado. Entende? Os enfermeiros foram atraídos pelo piso salarial e tal. E aí, cara, beleza, ok, esse cara, ou ele vai pendurar esse diploma na parede e fazer outra coisa, né? Ou ele vai ter que buscar seu lugar ao sol, né? E aí Exatamente. a concorrência vai bater. Marketing é uma grande ferramenta e uma coisa que eu prego muito nas nossas consultorias, nos nossos negócios aqui, é falar assim, cara, não só o particular, mas assim, para de sempre pensar no novo paciente, pensa no relacionamento. Né? Exatamente. É mais barato. É mais barato, mais rápido, mais tudo, Sim. né? A gente médicos não conhece, a maioria, né, dos empresários, não vou parar de falar de médico só, mas assim, a maioria que empreende na saúde não conhece o poder do CRM. E na saúde você tem um carretel de informação ali, e que você tem o nome do pai, da mãe, do filho, do endereço, do bairro, você tem carro, você não tem, se usou o estacionamento, seu estacionamento tem carro. Né? Você vai deduzindo ali e tal. Você vai criando uma série de coisas. Dá para criar um universo de mensagens personalizadas. Dá para falar, cara, você veio aqui, mas na verdade você trouxe sua filha. Como é que está sua filha? Né? Então, assim, dá para jogar muito com relacionamento e baratear, né? Porque o famoso check-up, né? Hoje eu fiz check-up. Né? E aí daqui a um ano eu vou de novo. Eu espero que a empresa que eu fui hoje mande mensagem daqui a um tempo. Já passou 12 meses, está na hora de a gente voltar aqui no check-up e a gente, né, conversar melhor e tal. Né? Então, assim, várias coisas que as pessoas poderiam usar e a saúde tem de sobra essas informações, tem de graça essas informações, né, por causa do próprio cadastro, que é a exigência, e não se aproveitam disso do bom sentido da palavra. Né? Então, relacionamento, que eu falo assim, é digital. Né? É o médico da malinha que passava na casa das pessoas, hoje é digital. Você pode passar na casa das pessoas com uma mensagem. Fala, oi, Márcio, tudo bem? Cara, tem um bom tempo que a gente não se vê, queria saber como é que você está, como é que está a sua família, perguntar o nome do pai, da mãe, da irmã, da mulher, da filha, todo mundo fala assim, cara, como é que está a sua esposa? Está tudo bem com ela e tal, não sei o quê? É o efeito médico com a pasta que passa na casa das pessoas, só que está passando digitalmente. Né? Então, são oportunidades que não são aproveitadas, né, na nossa visão. Né? E o grande lance, e aí indo um pouco também para beber da tua fonte, é que é o seguinte, eu vejo uma questão que você fala muito nas suas palestras, que você sempre traz assim, gente, o grande negócio da saúde é ser diferente para o paciente. Né? A pessoa te procurar pelo diferencial que você oferece, que isso sim é individual. Né? Não tem como copiar. Eu tenho como copiar padrão de estrutura, tenho como copiar sistema, tenho como copiar site, eu tenho tudo. Posso usar a mesma agência de marketing, mas existe o que é pessoal. Né? E aí, na tua experiência, o que reverbera valor, o que é personalizado, o que dá para fazer, o que não dá, o que é sonho. Vamos falar sobre isso um pouco. Pois é, eu acho que o principal
principal característica, e até uma vantagem do médico em relação a outros serviços, no mundo que já está cheio de respostas, né? Hoje a gente tem resposta para tudo, é saber perguntar. E saber perguntar é uma coisa muito... você precisa de anos para saber perguntar. Mas o médico, ele pode começar com uma pergunta que faz com que ele se torne único para aquela pessoa naquele momento e comece a tornar uma jornada dessa experiência do paciente, que é tão famosa hoje em dia, ser única. Que é perguntar: como você está? Você tirar da pessoa toda a aflição, a autodefesa, a fragilidade que ela está naquele momento, olhar no olho dela e perguntar. Tem um estudo americano que diz que o médico presta atenção genuinamente no paciente durante 11 segundos. Depois ele entra no automático. Eu vou te mandar depois, tá? Um PDF, tem em algum lugar, tudo em inglês aqui, grande pra caramba, mas eu vou te mandar, tá em algum lugar. É assustador. Depois ele entra, assustador, ele entra no automático. E nós estamos vivendo uma era de experiências, onde tudo já é commodity, todo mundo tem acesso a tudo. Eu não posso chegar aqui na minha cidade e falar: olha, tem uma coisa aqui que só eu tenho. Não, alguém pode olhar, comprar pela internet e vai ter. Mas a experiência que eu tenho em relação àquela coisa, sim, ela é única. E o médico, através de umas 2, 3 perguntinhas dessa, ele pode se tornar, pode fazer com que o paciente se torne o embaixador da marca dele. O cara bater no peito e falar: não, esse é o meu médico. Eu costumo dizer também, né, nas palestras que o tráfego é pago, né, do marketing, mas o sentimento precisa ser real. Então, essa coisa que a gente chama de jornada da experiência do paciente, você falou muito do CRM agora, eu me lembro de ter falado para algumas empresas de agendamento, que era um software de agendamento, era assim que era chamado. Eu falava: olha, e se você colocar um campinho nesse software, onde a secretária preencha uns dados que ela queira preencher sobre o paciente? Se ele tem cachorro, se ele tem filho, como foi aquela última consulta, para depois, né, perguntar. E se você mandasse um lembrete por SMS da consulta? Falar: isso dá trabalho, tem que pagar e tal, não sei o quê. Hoje já é commodity isso, e todo mundo faz, né? Então, o médico tem um lado negativo, que eu penso que conta como negativo, que é: todo paciente não queria estar na frente dele. Nenhum paciente, nenhum queria, nenhum gostaria de estar. Mas quando tem um problema, todo paciente já gostaria também de estar na frente dele. Então, é uma ambiguidade que ele tem que tratar e tem que tirar isso por proveito próprio. E isso não é errado. É uma questão do empresário, de relacionamento. É fazer essa gestão desse relacionamento com os pacientes, né? Essa é a grande, às vezes, desafio, mas como você falou, está tudo lá, está tudo no sistema dele. O que a pessoa faz, as preferências, o que ela gosta, a regularidade que ela fica bem, a regularidade que ela fica mal. É só colocar um pouco de inteligência, só entre aspas, né? Precisa de uma inteligência para ser colocada lá, para criar estratégias para estreitar esse relacionamento, né? Eu me lembro, eu mesmo fiz uma pesquisa de campo sozinho, assim, de forma empírica, e vi que 60% a 70% dos pacientes remarcam a consulta se eles forem ativados. Sim. Então, hoje tem, assim, alguns coaches cobrando mentorias exorbitantes para dizer isso, que se o cara prestar atenção na base dele, ele vai reativar ali um paciente que já é dele, ele já não tem um custo. A gente fala de custo de paciente, de cliente no geral, né, que custa 10 a 11 vezes mais, era 7, depois mudou para 11 por causa da internet e tal, trazer o paciente do que o que já está. Tem um custo que não é só o custo do lead, digamos, né, de tráfego pago, de anúncio. Tem o custo da atenção da secretária, que ninguém computa. Porque um paciente novo, ele exige mais da secretária, ele exige mais atenção, ela vai ter que parar alguma coisa para fazer mais por aquela pessoa, para colocá-la no mesmo nível dos outros que já estão ali. Se é um paciente que já conhece, ele já está estruturado, condicionado a pensar de como funcionam as coisas ali. Enfim, eu fiz bastante planos de relacionamento com o paciente. Não, assim, todos deram certo. Isso já pode ser até um assunto agora para o meu terceiro livro. Hein? Vamos ver se dá para fazer. Eu vou conseguir. Mas relacionamento. O médico é a pessoa mais próxima de outras pessoas fora da família, porque quando der um problema, é ali que vai ser
que vai ser ali que vão recorrer. É, o, nossa, nos nossos estudos não científicos, né? Eu chamo assim para chamar de experiência, tá? Aham. Nossos estudos não científicos, Nós todos não sentimos. chamado Boa, vou experiência, usar. Aham. sugere que, em média, empresários, eles prestam atenção entre 30 a 70 segundos no mesmo assunto sem se distrair. Então você Puxa. tem 30 a 70 segundos. Uhum. Então a cada um minuto, pelo menos, você tem que ter um gancho de Para vamos poder voltar, trazer ele. né? Então, né? Tem que ter essa disciplina também. Sabendo disso, Márcio, e caminhando aqui porque assim, de novo, senão a gente vai ficar aqui, Ah, é mesmo, ó. Já passou um tempo. vai ficar aqui a vida. É. Mas caminhando para esse fim, nesses entre 30 e 70 segundos, que é o que o cara consegue prestar atenção, Aham. o que você falaria para os empresários, para os empreendedores da saúde, o empreendedor, ou Uhum. a gestora de relacionamento, que o concorrente é seu vizinho, enfim, Uhum. todos esses insights que você traz no seu livro, nesses 30, 70 segundos, o que você deixaria de, olha, para hoje é isso e para 5 anos é isso? Né? E na sua experiência, o que você traz de novo para essa visão aqui? Uhum. Bom, primeiro, eu perguntaria para ele: você é realmente bom como você acha que é? O teu público, ele acha que ele percebe da mesma maneira que você? Se você realmente... Tem muita gente que fala assim: eu atendo ok, eu sou bom no que eu faço, eu estudei pra caramba, mas se o seu cliente não entender isso, não perceber, se isso não chegar até ele, não vai adiantar nada. O mercado precisa conhecer esse profissional. E o segundo ponto de atenção o mercado percebe como eu quero que ele perceba, ou ele percebe o que ele acha que eu sou? Para tudo isso precisa de uma estratégia diferente. São duas perguntas muito bobinhas, entre aspas, mas por conta delas, acaba acarretando uma série de outras coisas. É um efeito dominó que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo se a pessoa tem uma estratégia própria ou não. E para o médico, o empreendedor, eu perguntaria: você hoje seria paciente do seu próprio consultório? Você voltaria a ser atendido pelo último paciente? Você, doutor, hoje que está vendo essa aula 10 da noite, 11 da noite, já terminou o expediente, ou está ouvindo, enfim. Aquele último paciente que você atendeu com sangue no olho, como se fosse o último paciente que você fosse atender na vida? Ele voltaria? Enfim, eu acho que são perguntas que são provocativas, reflexivas. E, por último, não terceirizar a estratégia. Participe da sua estratégia, até tenha alguém para orientar e tal, mas no final das contas a decisão é sua, você é líder do seu negócio. Sensacional, cara. O cara que ouvir isso, ele tem que bagunçar a cabeça, né? Ele tem que, Essa é a ideia, eu gosto de dar uma chacoalhada. ele tem que parar assim, cara, e volta, vamos lá de novo, pergunta por pergunta. Mas eu acho que essa das coisas que você falou, o que eu vou trazer para o meu negócio aqui, aprendendo, eu pagaria para mim mesmo, né? Eu entrego de fato, né? Pois é, a gente entra no automático durante todo o dia, atendendo 10 pessoas ou 5 pessoas por dia, mas a gente a gente põe um modus operandi na nossa cabeça que esse é assim, é assado, é assim, é assado e tal, mas aquele último do dia, ele estava igual ao primeiro, o mesmo nível que a gente acha que está, né? Se for perguntar, ele fala: o cara foi meio assim, foi meio assado, ou eu fiquei com algumas dúvidas a mais, não sei, enfim. Isso é uma coisa que a gente tem que levar. Nós, empreendedores, a gente tem que estar atendendo qualquer cliente, qualquer pessoa, como se fosse o primeiro do dia e o primeiro da carreira. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: esse negócio existe sem você? Pois é. Pô, Essa é não outra. tem nada de errado em sim ou não. Só Sim, seja exato. sincero, né? Exato. Porque daí, qual é a consequência disso, né, Márcio? Bom, o negócio existe sem você? Sim, ótimo. Você construiu um legado, tem sucessão, esse negócio. Agora vamos cavar mais oportunidades. Já que ele existe Sim. sem você, então vão para cima de mais coisa. Tem mais coisa para fazer. Sempre vai ter.
né? Se ele não existe sem você, bom, você tem um hobby caro É, que puxa, que você é funcionário da sua própria empresa e beleza. exatamente. O que fazer então? Eu acho que nesse caso a pessoa tem que ter um ótimo plano patrimonial, entende? Sim, Ela, puxa. cara, beleza. Parar. Ó, eu sei que quando eu parar, parou. Uhum. Se essa é a regra, cara, ninguém está aqui para julgar ninguém, né? Sim. Só precisa, Uhum. eu ouvi de uma fonte muito segura, de um amigo querido, de uma fonte muito segura, que na área, por exemplo, de oncologia, o rendimento médio saiu de R$ 200 mil para 45. Puxa quarenta e vida. cinco é um bom salário? É um ótimo salário. Está no topo da pirâmide do Brasil. O Brasil é um país pobre, não vamos esquecer disso. É, Mas o cara que tinha uma realidade de é. 200 mil por mês é uma bela queda. Um outro fato foi de um grande amigo meu que tem uma renda milionária, né, mensal, que vai cair para 100 mil. Então, assim, o cara ganha mais de 1 milhão por mês, vai cair para 100 mil. Né? Então, Olha isso. assim, 100 mil é um ótimo dinheiro? É um ótimo dinheiro, só que o cara está caindo para 10% do que ele ganhava antes. Né? Exato. Então, se esse negócio existe, não existe sem você, faça um bom planejamento pessoal. Né? Uhum. Investimento em seguro, investimento em patrimônio, investimento, seguro familiar. Se você morrer, sua família já tem Uhum. um seguro financeiro ali para garantir alguma coisa. Você tem um patrimônio para garantir aluguel. Então, assim, não tem nada demais, porque se você sabe para pensar, esse é o cirurgião plástico, não é? O É, cirurgião plástico é um artesão. é um artesão. Então, assim, você vai nele porque a mão dele é boa, porque o cara é bom de cirurgia do nariz, de mama, da papada, de não sei de quê. Então, assim, Uhum. pô, é a mão dele. Então, ele é um cara obrigado a ter um bom patrimônio na pessoa física para quando a coisa puder parar de trabalhar, quando para ele poder se aposentar, enfim, para poder ter o direito de morrer. Sim, exatamente. Exatamente. E aí, a pergunta que eu sempre faço é: esse negócio existe sem você, sabendo que não tem certo nessa resposta. Só existe uma Sim. estratégia que é dependendo da sua resposta. Né? Então, Sensacional. cara, Márcio, de novo, obrigado. Seu tempo aí eu sei que é precioso. Eu sei que É isso. você Um tem muita prazer. coisa para distribuir. Acho que esse papo deve uma parte 2. Pô, já prontamente aceito o convite. Com muito entusiasmo, muito prazer. Vamos falar. É E sempre bom estar aí com você. deixa com a gente aqui nas suas redes sociais para a gente, as pessoas te seguirem, te acharem. Você Ah, tem mais legal. seguidor do que todo mundo, mas eu vou deixar aqui também na timeline os seus endereços, né? Seus Aham. arrobas, né? Sim, sim. Mas compartilha com a gente aqui que a gente vai ser, Sim, quem não puder. legal. Eu estou muito ativo no LinkedIn. Meu LinkedIn é Márcio Luiz Lima de Souza, Luiz com Z. O Instagram é @Márcio LL Souza também. Estou basicamente nessas duas redes sociais. Tem uma newsletter no próprio LinkedIn também, que eu escrevo regularmente alguns artigos lá, deve ter uns 50 artigos lá. Dentro da minha página do LinkedIn tem a newsletter para ser assinada lá, e vai ser uma honra ter toda a sua audiência lá conosco. Espero que eles tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Para mim foi espetacular. Márcio, obrigado. Lembrando, Obrigado. pessoal, saúde e negócio. Volta, assiste 2 vezes, 3 vezes, anota os insights, deixa comentário, entre em contato com o Márcio, entre em contato com a gente. A gente está aqui para ajudar. Até logo, Márcio. Obrigado. Até logo, Bom, pessoal. nossa, tchau, tchau.